Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos novamente com o nosso projeto Olhares. Gente, hoje a gente tem um convidado. Olha só, eu vou ter que repartir o pão de queijo com ele. Sabe por quê? Porque o cara é de Juiz de Fora igual eu, gente. Olha só, que maravilha. Então já aproveita, gente. Deixa o seu lugar onde vocês moram. Deixa suas perguntas, porque o assunto hoje promete falar sobre segurança. Esse é o rapaz que entende muito de segurança. E o melhor, ele é advogado. Não pode brincar com esse rapaz, não. Vamos falar com o Daniel San? Não! É com o Daniel Coelho! Então, seja bem-vindo, Daniel. Nós vamos fazer aquela conversa de fogão de lenha com muita coisa para a gente distribuir e entender. Seja bem-vindo. Que honra ter você aqui comigo, Daniel. E a honra é toda de nossos amigos. Seja bem-vindo, Daniel. Muitíssimo obrigado, Denis. É uma honra estar aqui presente e para mim, você sabe, né? A gente acabou se encontrando e não sabíamos que éramos todos de Juiz de Fora, né? Então, é uma honra para mim estar aqui no seu programa, que eu acompanho e sou fã. Eu moro em Juiz de Fora, mas sou de Santos Dumont, entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Agora é o seguinte, Daniel, eu queria que você propôs para mim quais são as maiores dificuldades nas relações humanas entre a segurança nos condomínios e cite algumas dicas para ajudar a diminuir esse ruído. Isso aqui Perfeito. Todo mundo está querendo saber, e aí é tipo assim, o que você pode passar para eles, Daniel? Gente, na verdade, assim, dentro de uma estrutura de condomínio, eu gosto de ir um passo atrás, né? Olha só, não tem coisa melhor do que a gente viver em casa. Não tem coisa melhor. Sabe por quê? Eu posso sapatear, eu posso até gritar. Ninguém vai me ouvir porque eu tenho paredes e tal, eu estou numa casa, às vezes num local, num bairro, etc. Então eu consigo fazer coisas com uma liberdade muito mais apalpada do que num condomínio. Se eu estou indo para um condomínio, se eu estou comprando um imóvel no condomínio, eu estou de antemão abrindo mão de parte da minha liberdade. Veja lá, eu já abro mão de parte da minha liberdade. Eu não vou poder já entrar de Salto Luiz 17 em casa, nem um Salto Luiz 15, Salto Luiz 17. Eu não posso ficar pulando, porque a parte de baixo às vezes tem criança de colo, tem a pessoa dormindo. Então, assim, eu abro mão da minha liberdade, parte da minha liberdade, em prol de algo. E normalmente isso é por conta da mobilidade ou segurança e mobilidade. Sempre passa por esses dois grandes pilares, mobilidade e segurança, necessariamente não nesta ordem. Então, assim, a partir dessa situação, nós temos que entender que nós somos partes da segurança. E ser parte da segurança significa o quê? Significa que boicotar a segurança é boicotar a nós mesmos, né? Então, não seguir os procedimentos é boicotar a nós mesmos. Quer dizer, é muito interessante que você verifica quando ocorre arrastão. Aqui em São Paulo começou esse processo, basicamente, e eu até fui chamado um dos primeiros que houvera, e eu lembro perfeitamente, eu tive que entrar pelo fundo, porque o Fantástico estava filmando e tal, não sei o quê. E lá, quando cheguei, assim, eu surtiu algumas coisas que eu fiquei meio pasmo, né? O que acontece? Na verdade, houve um arrastão, mas veja que coisa interessante. Não foi em todos os apartamentos. Teve vários apartamentos que sequer sofreram nada. Quer dizer, a pessoa teve num andar, pegou num apartamento, mas não pegou nos outros. Aí a gente vai entender por quê. Olha que coisa interessante. Muitos deles, quando a pessoa bateu a maçaneta, estava aberta a porta. Veja que coisa, veja que situação. Então, assim, a gente não consegue entender como parte dessa estrutura de segurança. E daí eu pego um gancho importante. Olha só, quando a gente mora numa casa, até eu estou vindo de um condomínio de casas, né? O que acontece nesse condomínio, por exemplo? É um condomínio AAA, e ali nós temos áreas de muito risco, porque eu tenho APP, por exemplo, eu tenho leito de rio, então são locais que eu não posso colocar muro, porque a lei não permite que eu faça, então eu tenho que colocar gradil. Quando eu coloco gradil, eu tenho algumas possibilidades tecnológicas de aportar ali um nível de segurança desejável, mas muitas das vezes, nem sempre, embora eu apresente essas possibilidades, nem sempre eles optam por isso, né? E aí, por isso que o caro e barato para a segurança é muito relativo, principalmente quando entra com patrimônio e vida, ou melhor, vida e patrimônio. Então aí a gente começa a mexer muito com relação a isso. E aí, o que acontece? Basicamente, essa estrutura, ela começa a sofrer porque ela mexe
A gente não precisa, numa situação como essa, a gente acaba tendo ali uma estrutura de sistema de alarme para aquela casa, câmeras, controle de acesso, só vai entrar quem tem ali a senha, ou tem ali um QR Code para poder entrar dentro dessa casa, né? O facial, ou a biometria sem nenhum tipo de contato, porque hoje não é possível. Já em 2019, antes da própria pandemia, eu já escrevia para condomínio efetivamente controles de acesso sem nenhum tipo de contato, hoje mais ainda, né? Porque nós estamos em pleno Covid-19, a gente não sabe como ele vai migrar para Covid-20, 21, 22, a missão, o regresso, etc, etc. Então, mais do que nunca, a necessidade da gente poder ter estruturas que não atentam ao fato da gente poder fazer efetivamente ter a biometria de contato, né? E aí, veja, em casa parece que faz sentido para as pessoas terem lá uma estrutura de alarme. Mas, meus amigos, mesmo nos condomínios, mesmo nos apartamentos, há necessidade de nós criarmos células fortes, né? O meu tecido é criado com várias células. Então, veja, cada unidade, cada apartamento é uma célula. Então, a partir do momento em que eu passo ali a colocar, engendrar tecnologia, eu transformo aquilo numa célula forte. E daí eu crio uma trama, e essa trama fica mais forte de romper. Quando eu não tenho nada, foi como eu vi lá nesse determinado condomínio. Por que só aquele apartamento foi aviltado? Ué, será que aquele ali fazia parte de um processo de inteligência do universo do crime? Que aquela pessoa que morava naquele apartamento, na verdade, detinha um cofre com muito ouro, com muito dólar, com muito euro? Não, porque a porta estava aberta. A oportunidade, ele de alguma forma fez com que o bandido entrasse ali. Então, veja, isso que mais me chamou a atenção. Então, assim, veja, aquela história, eu sou antigo, né? Eu sou uma pessoa antiga, mas buscando sempre aperfeiçoar. E aí, lembra, Denis, que os carros antigamente, você tinha uma trava de volante? Cara, aquilo era ridículo, você tinha que colocar lá no pedal do acelerador, colocava aquele negócio e apertava para poder fixar, e virava a chave e saía, né? Aí o bandido chegava, olhava para aquele carro e falava, meu Deus, eu vou demorar 2 segundos a mais para levar esse carro para casa. Vou pegar o carro da frente. Então, assim, a visão é a mesma do bandido hoje, nesse aspecto. Tudo aquilo que vai demorar mais 3 segundos, 4 segundos para ele, é um universo de tempo, né? Então, assim, eu vou no outro lado, né? Eu vou no outro. E é muito comum nos condomínios, você veja, por exemplo, o cara mora no 8º andar e fala assim, não, a minha janela ou a minha área fica aberta. Eu falei, amigo, cuidado com isso, porque nós tivemos aqui em São Paulo o famoso Homem-Aranha, ele subiu 8 andares. Deus sabe como, ele subiu 8 andares e estava aberto, ele foi lá e entrou. As oportunidades realmente fazem essa pessoa chamada ladrão. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência de segurança, quer dizer, o meu ato repercute. Então, para que ele não repercute contra mim, deixa eu fazer o básico, né? Parece brincadeira, mas a minha esposa às vezes fica meio chateada comigo, mas assim, lá na minha cozinha, na minha cozinha tem o quê? Eu tenho lá um extintor de incêndio, né? Na minha área da onde que fica o meu aquecedor, eu tenho um sensor, né, de GLP. Mas, meu Deus, para que isso tudo? Para que isso tudo? Vá lá nos Estados Unidos, fica num hotel de beira de estrada, que seja um motel de beira de estrada, você vai verificar em todos os cômodos eu tenho lá um sensor de fumaça e assim por diante. Por que no Brasil não? Será que aqui nós somos imunes a isso? Pelo contrário, são normas que valem em grande parte dos países, mas aqui no Brasil nós ainda não aprovamos isso totalmente dentro da ABNT, e assim estamos buscando fazê-lo. Mas, de qualquer forma, eu procuro ter aí as minhas cautelas naturais. Será que isso é neura do Daniel Coelho? Não. Vá para os Estados Unidos. Todo mundo gosta de ir para Miami, gosta de ir para Orlando. Dá uma olhadinha para o teto. Mas para que isso tudo? Porque isso é básico. É básico. Então, segurança, a cultura da segurança é básico e, como tal, deve ser executado. Perfeito. Nossa, é verdade mesmo. Você vê alguns filmes, você vê nos drive-in mesmo, nos próprios motéis, do lado de fora de cada porta tem uns extintores mesmo, a gente percebe isso mesmo. Tem esse cuidado, né? A gente não tem essa responsabilidade, né? A gente quer sempre deixar aquela portinha, aquela frestinha aberta. Pronto, não, eu tô com calor aqui, deixa eu ver o que vai acontecer, né?
Não esquenta a cabeça, né? Denis, veja que não é neura, é uma questão de neura, consciência, claro, né? É uma questão de consciência. Meu pai comenta sempre um dado relevante, que um colega dele foi à Inglaterra, olhou para o lado e atravessou, morreu, porque lá é mão inglesa, e ele não lembrou disso. Isso é básico, pô. É verdade, com certeza. E os nossos amigos estão falando aqui, ó, o Cabreira falou aqui, ó, sendo da área tecnológica, acredito muito na automação dos condomínios. Bacana. Fundamental. André, boa noite, Daniel. Parabéns, o André Luiz. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Grande abraço para você. De peito aqui, ó. Olá, boa noite. O Josué. Um dos temas mais complexos e mais discutidos no setor de segurança e serviços. Feliz e parabéns pela iniciativa. Daniel Coelho possui uma experiência e vivência bem abrangente. Por aqui, Josué Paz. Perfeito. Josué, ele é um gestor de segurança do maior complexo hospitalar da América Latina, que é o Hospital das Clínicas. Um grande abraço para o meu amigo. Na verdade, é uma pessoa com a qual eu aprendi a conviver e aprendo a cada dia ao lado do Josué. Um grande abraço, Josué. Beleza. Só que eu inverti as perguntas porque tinha um fundamento. Você já estava falando para não fugir. Agora, gente, escuta essa dica aqui, que o Daniel vai dar muita coisa interessante para vocês aqui agora. Olha só que interessante que a gente conversou. Quando você vai comprar ou alugar um apartamento, você analisa a vizinhança. Se sim, como? Procure conversar com os vizinhos antes de fechar o negócio ou apenas observa a localização e outros fatores. Que dica que você pode, por exemplo, tem uma pessoa querendo comprar um apartamento, entrar num condomínio, construir uma casa. O que seria aquela dica fundamental para que ele possa administrar essa segurança nele, Daniel? Até na hora, talvez, até de construir uma casa dele mesmo. Perfeito, claro. Eu faço uma singela homenagem ao meu amigo Vanderlei, né? Que é o nosso expert, o nosso gestor de segurança e risco da Consis Plus. Eu estava justamente conversando isso com ele ontem e falando sobre isso. Gente, é uma coisa, volto a dizer, né? É uma coisa simples, tão simples como respirar. Olha a situação. A gente vai comprar um apartamento na planta, né? Então a gente vai chegar, vai parar o veículo, vai entrar, vai ver, vai ser ali encantado, né, pelo corretor. O corretor ele tá ali para nos encantar, né? E aí vai bater o sininho quando a gente fechar, aquela coisa toda, todo aquele efeito teatral, né? Mas um dado relevante é que é importante a gente poder olhar realmente a vizinhança, olhar o bairro, olhar aquela área de uma certa forma. Isso não custa nada. Você chegou lá para ver o apartamento. Ninguém vai comprar um apartamento na planta meia-noite. Ele vai fazer a compra do apartamento ou vai visitar aquele local na parte durante o dia. Então, veja, antes de fechar, segura e vá à noite lá para conhecer o redor, para conhecer toda a parte ali da circunvizinha, né? Para que você tenha ali uma visão clara do que vai te esperar. Porque depois não vai adiantar ficar estressado, poxa vida, esse barulho, essa coisa toda, essa vizinhança, quer dizer, a gente tem que ter ali o básico, fazer o básico. Se a gente fizer o básico, já é muito bom. É basicamente olhar a nossa vizinhança, avaliar a nossa vizinhança. Poxa, se você está comprando algo que tem em frente, tem um bar, você não pode querer, de alguma forma, depois ligar para o 190 para poder falar, eles estão fazendo barulho. Mas o que você esperava de um bar, né? Ainda mais no Brasil, né? São raríssimos aqueles bares que mantêm ali uma certa estrutura, digamos assim, de uma certa forma menos barulhenta, né? Mas, infelizmente ou felizmente, você começa a avaliar, tem perto de uma boate. Meu amigo, o que você espera de uma boate? O cara vai cantar pneu perto de um posto de gasolina, né? Então, veja, o cara vai ficar parado com o carro com som alto. Então, são questões básicas que a gente começa a avaliar. E, ao mesmo tempo, avaliar principalmente a área, aí com um olhar um pouco mais de segurança, né? Veja, hoje em dia, está tão fácil você olhar o local através do Google, né? De você avaliar essa vizinhança através do Google e mais. Olha, hoje nós temos uma coisa muito interessante, que são os dados policiais. Os dados policiais, eles são públicos. Então, você consegue validar por região. Aquela região ela é focada em roubo de carro. Ora, eu estou comprando um imóvel naquele local que tem roubo de carro. Então, peraí, deixa eu pensar aqui. Eu tenho vaga para os meus carros? Não tenho. Então, peraí, então tem que repensar um pouco mais aqui. Eu posso comprar uma vaga adicional? Pode. Então, pronto. E você começa a ter uma visão
mas de mitigar essa situação, né? Então, veja, senhores, é muito simples hoje, através dessa visão digitalizada que a gente tem, de procurar essas informações e a gente poder ter um olhar mais espectral, um olhar um pouco mais detido diante daquilo que a gente vai buscar para poder ter ali o bem da família, né? Que é o bem daquele imóvel, aquele imóvel que você vai, de alguma forma, levar a sua família para poder morar. A gente lembra de um detalhe, agora você veja que situação, lembra de um detalhe que normalmente o corretor de imóveis fala? Aqui nós temos, isso aí já está no speech dele, né? Nós temos escola, nós temos aqui restaurantes, nós temos tudo na região, nós temos hospitais, nós temos delegacia de polícia, nós temos quartéis da Polícia Militar, nós temos a Guarda Civil, quer dizer, veja, então, ele já está dando bizu para você naquele momento e você só tem que esmiuçar um pouco mais, né? Isso com um clique você consegue, no próprio smartphone você consegue ter um pouco mais de visão disso. Então, talvez a dica seja realmente você poder, de alguma forma, olhar a sua vizinhança, porque, gente, as estruturas de risco, elas estão estampadas, né? Você consegue enxergar, né? Ora, você está num local onde é que você tem um muro baixo e tem uma praça. Pelo amor, né? Quer dizer, claramente eu tenho ali uma facilidade muito grande, né? Então, essas questões, elas saltam os olhos, a gente só precisa de enxergar. Show. Então, vamos fazer o seguinte, Daniel, não estava combinado não, mas eu acredito que você vai fazer. A nossa audiência está maravilhosa. Se as pessoas quiserem comprar alguma coisa, ela pode te ligar e você dá um apoio, né, por exemplo, não vai nessa não, que o negócio pode ser furado, é complicado. Você ajuda as pessoas? Mas é com muito prazer, muito prazer. Eu faço questão de deixar o meu WhatsApp. Eu deixo meu WhatsApp com a maior boa vontade, num aspecto assim, senhores, a grande questão e eu acho que é importante, eu até deixo aqui, eu vou até ler para os senhores aqui, o que eu aprendi com a questão da ética das necessidades, né? Eu deixo aqui no meu WhatsApp uma coisa muito importante, que a pessoa que pega meu WhatsApp vai enxergar lá. Se for urgente, me ligue. Porque, veja, se você mandou para mim uma WhatsApp e eu não atendi, são dois motivos. Ou por quê? Está acontecendo alguma coisa, como esse final de semana eu tomei 2 pênaltis do WhatsApp. 2 pênaltis. Por quê? Porque eu ganhei um outro smartphone, eu tenho que trocar as minhas informações daqui para o outro. Só que eu estou mudando de plataforma. Ao mudar de plataforma, eu não consigo, por exemplo, baixar o meu WhatsApp para outra plataforma. Então, o que eu faço? Eu obrigatoriamente tenho que fazer um backup do meu WhatsApp para depois absorver ele na outra plataforma. Ao fazer esse backup, o WhatsApp achou que eu estava invadindo o WhatsApp. Então, ele pegou e me deu um pênalti. E deu um pênalti de 6 horas. Pois bem, eu fui fazer, tive que refazer o backup. Quando eu fiz o backup, também me deu um pênalti de 10 horas. Então, veja, é muito interessante. A gente, de uma certa forma, isso é muito importante. Sabe por quê, Denis? Porque as pessoas, às vezes, entram numa psique, numa coisa meio esquisita, de achar assim, poxa, o cara não está querendo falar comigo. Será que não aconteceu alguma coisa com ele? A gente tem que estar sempre pensando nisso. Peraí, então deixa eu dar uma ligadinha para ele e falar com ele. Ô, Daniel, tudo bem? Eu mandei para você um WhatsApp. Às vezes o Daniel não recebeu o WhatsApp, né? Então, assim, são questões menores que a gente tem que atentar para isso, né? Então, a boa ética diz, se você precisa de falar com urgência, ligue. Manda o WhatsApp, mas ligue. Porque daí, obrigatoriamente, a gente vai dar atenção devida. Mas eu me coloco à inteira disposição naquilo que eu puder, de poder atendê-los com a maior boa vontade. Fiquem tranquilos em relação a isso. O meu DDD é 11 98361 5941. DDD 11 98361 5941. Me coloco à inteira disposição. Perfeito, Daniel. Depois você pode colocar nos comentários que o pessoal pode ligar para você e tudo. O nosso amigo Joaquim falou, ok, Daniel Coelho, perceba que você não luta apenas para ter grandes clientes no condomínio. Trabalha para conquistar com seus conhecimentos técnicos de risco, bons e fiéis amigos clientes. Com seu notável trabalho na gestão de risco e segurança. Gratidão. Ele está te agradecendo. Eu que agradeço, Joaquim, pela sua gentileza. Josué, tem uma pergunta para te provocar aqui. Claro. Josué. Como Daniel vê a contemplação da segurança no entorno dos condomínios nos projetos de segurança preventivas, a aproximação com serviços públicos territoriais? Olha só. Olha, veja que situação. Uma das coisas que eu esqueci de falar do Josué, que além de gestor, né, de um complexo de hospitais, do maior complexo de hospital da América Latina,
Esse senhor, ele é presidente de um Conseg, de Perdizes, Pacaembu, a área mais badalada de São Paulo. Então, assim, ele tem inúmeros desafios, porque é um local de aglomeração de condomínios, né? De condomínios corporativos, condomínios residenciais, condomínios mistos, condomínios extremamente complexos, né? Então, veja, eu estava mencionando e dizendo assim, Josué, há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, eu tinha até cabelo, e eu cheguei a desenvolver com uma determinada empresa aquilo que seriam os primórdios, efetivamente, da vizinhança solidária. E daí nós construímos ali uma rede, né, e aí veja como é que era ainda algo que estava iniciando, que aquela empresa que me contratou na época, uma empresa de segurança, ela falou, Daniel, eu quero entregar algo mais para o meu cliente, né? Então, veja o que você pode me ajudar. E daí eu procurei fazer um estudo, uma pesquisa, e avaliei o seguinte, ele tinha uma grande concentração naquela região de Campo Belo, uma grande concentração. Então, o que eu pude fazer? Dentro de um quarteirão, ele tinha 2, 3 clientes. Então, a partir dali, nós criamos ali uma rede de apoio entre esses condomínios. Veja, Josué, que isso foi há muitos anos atrás, há mais ou menos quase 20 anos atrás. Então, eu diria, de uma certa forma, que foi algo muito parecido com aquilo que hoje o nosso ilustre amigo Coronel Telmo defende, né? Até o próprio Coronel Danilo também defende, né? Perdão, o Coronel Camilo sempre defendeu também, a questão da vizinhança, do PVS, do Programa de Vizinhança Solidária. Então, perpassa por isso. Por isso que eu sou um efusiante encorajador dos condomínios para poder ingressar efetivamente nos Consegues e principalmente no PVS, que você consegue, volta a dizer, uma célula só não faz verão. Mas a partir do momento que eu tenho uma gama de células, né, eu consigo fazer uma trama muito forte. E daí, entre em condomínio, né, verificar, principalmente à noite, porque a gente tem que desmistificar aqui que o porteiro ou vigilante à noite, ele não é robô. Não é robô, Daniel? Não, ele vai dormir. Ele vai dormir à noite. Então, eu tenho que criar determinadas estratégias para poder mitigar esse sono dele, né? Porque ele vai sentir sono. Eu conheço histórias de porteiros e vigilantes que chegaram de levar bacia com gelo para colocar o pé para não dormir. Ele está sendo penalizado pelo fato de alguma forma, bambear o pescoço em determinado horário, né? Então, veja, senhores, o porteiro, o vigilante é ser humano. Ele vai dormir à noite. Se eu não preparar, enquanto estruturas do condomínio ali, quer seja através de consultoria, etc., não preparar uma estratégia para esse homem, ele vai dormir e pegar no sono. O problema é pegar no sono. Então, assim, ele pode mergulhar no sono, mas ele não pode mergulhar de cabeça no sono, porque daí ele demora, ele vai roncar, existe a possibilidade de até mesmo ter um mal súbito. E aí que começam os detalhes, por exemplo, quando você tem um condomínio com um porteiro ou um vigilante, e daí ele está dentro de uma estrutura até blindada que seja. Esse senhor passa mal, gente, para a gente tirar esse cara lá de dentro, a gente vai tirar, ele já está fedendo, o corpo já está fedendo, com perdão da palavra. Então, veja, quando eu monto essa estrutura, eu faço com que essa estrutura seja aberta remotamente. Por quê? Se ela está sendo monitorada por uma empresa externa, e ela abre a porta, vamos dizer assim, por um centro de controle externo, e daí eu consigo ter ali, o cara passou um mal súbito, eu vou entrar, eu vou levantar ali toda aquela minha linha de contato, vou ligar para o síndico, vou ligar para o SAMU, eu vou ligar para quem quer que seja, porque a pessoa está tendo um mal súbito ali naquele momento. E ele está lacrado dentro de uma área blindada, onde que ele tranca a chave. Quer dizer, é sem nexo um negócio desse. Então, assim, valide lá a necessidade, de fato, de se ter um olhar profissional e de se ter ali uma visão efetiva de como fazer para poder lidar com isso, porque ele é um ser humano. Então, mais do que nunca, o PVS, Josué, que você tão bem defende, ele faz todo sentido ser aplicado em condomínio, onde a gente tem um programa de vizinhança solidária aqui em São Paulo, isso é muito forte e tem se expandido ao redor do Brasil, e isso é muito importante. Perfeito, obrigado, Josué. Eu espero que tenha respondido. A Valéria está falando aqui, ó. Nossa, dicas práticas para levar para a vida. Vou compartilhar, com certeza. Eu sabia que ia trazer isso. Por favor, por favor. Com certeza. É mais do que um pão de queijo. Não mole, não. Vamos lá, o Cabreira. No meu condomínio, em Copacabana, já fomos assaltados por pessoas vestidas com coletes de policiais e o porteiro, por não estar em área protegida, abriu o portão para os marginais. Olha que triste.
Cabreiro, isso é uma coisa muito comum, mais comum que se imagina, né? Então você tem que ter todo um procedimento efetivo para a identificação desses policiais, sejam policiais militares, sejam policiais civis, sejam oficiais de justiça, sejam policiais federais, né? Hoje está muito em voga, o cara para uma van, desce as pessoas com colete preto, escrito lá, Polícia Federal, e aquela coisa de metralhadora, porque... E daí, meus amigos, aí é um caos, porque aí o que acontece? Olha como é que fica o porteiro vigilante. Ele aperta qualquer coisa para poder ficar livre daqui, principalmente quando o cara começa a gritar com ele e armar a metralhadora. O cara fica desesperado. Eu costumo dizer uma coisa que vai impactar as pessoas, e eu vou dizer, Denis, eu vou dizer. Na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes nós pagamos um valor absurdo na parte de segurança, né, da parte humana, né, porque não é barato, né, esse tipo de processo, principalmente quando você não tem um arcabouço de política, de procedimento, de processo, quando você não consegue fazer com que isso tenha, de fato, uma visão realmente de gestão, né, fica muito mais caro, né, fica muito mais caro. Mas um detalhe importante, no fundo, vou revelar aqui uma coisa que é muito difícil as pessoas falarem sobre, mas eu vou revelar. Na verdade, no fundo, o que a gente precisa é que essas pessoas sejam treinadas para que elas não congelem em momentos como esse. E mais do que isso, né? No fundo, eu preciso que ela, quando ocorrer um fato como assim de invasão, que o valha, eu preciso dele para 3 elefantes. Um elefante, 2 elefantes, 3 elefantes e tirar o dedo do botão de pânico, né? Ele tem que enviar essa informação para aquela empresa externa, para que ela, naquele momento, abra as câmeras e veja o que está acontecendo, e tome uma ação. Veja, isso chama-se botão de pânico com efeito de coação. Vou repetir, botão de pânico com efeito de coação. Por quê? Se for apenas botão de pânico, o que acontece? Na hora que eu aperto o botão de pânico, vou repetir, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes. Por quê? Eu tenho que segurar sobre 3 segundos isso. Depois que eu levantei esse dedo, o que vai acontecer? A pessoa liga para mim. Senhor Daniel, é do Cemitério da Paz? Não, aqui é do Mercado Central. Eu tenho que trocar senha com a pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive 38 na cabeça. Isso é uma situação que hoje, depois de tantos anos, eu consigo falar a respeito, né? Porque eu dou aula a respeito disso e sempre falei com as pessoas, Daniel, o que eu devo fazer quando a pessoa colocou o revólver? Você entrega tudo, porque a sua vida vale muito mais. Entrega tudo que ele pedir. Não, cabeça baixa e vai entregando para ele, não fica olhando, fitando o bandido, não, porque ao fitar o bandido, você está confrontando o bandido. Ao confrontar o bandido, muitas das vezes, ele não vai aceitar. Sabe por quê? Porque psicologicamente, como é que funciona para o bandido? Ele não está arrancando nada do Daniel, ele está arrancando coisas dele que está com o Daniel. Veja lá, ele está arrancando, ele está buscando o que é dele que está com o Daniel. Porque a cabeça dele, ele tem que buscar a integridade da psicológica dele, ele tem que buscar essa integridade. E essa integridade, ela faz parte disso. Eu não estou tirando nada do Daniel, porque se eu tirar alguma coisa do Daniel, a nossa psique é tão maravilhosa que vai ficar assim me incomodando. Pô, tirei um negócio que não é meu. Eu tirei algo que não é minha, não é meu, é do cara, né? Não, eu tô tirando, eu tô buscando o que é meu que tá com o Daniel, né? Então, eu tenho que, isso para aliviar, né? Para me aliviar, ele coloca isso como uma verdade suprema. Cara, você pode fazer o que for na hora da delegacia para pegar, ele vai tratar aquilo com a maior naturalidade possível, porque na cabeça dele aquilo não é do outro, é dele que está com o outro, né? Então, essa é importante a gente poder ter essa visão. Então, realmente, a gente tem que fazer o possível para evitar isso. E, mais do que nunca, a gente não pode trocar a senha, porque eu trocar a senha com o revólver na cabeça, eu já atuei em determinado processo, onde aconteceu esse fato, a pessoa estava com o revólver na cabeça, e pior, a pessoa esqueceu da senha, porque, gente, é muito claustrofibante essa coisa de você estar colocando claustrofóbico, você está com o revólver na cabeça, o cara engatilhar a arma e falar assim, você tem que falar a senha. Ele simplesmente esqueceu da senha. Eu devo ter essa gravação até hoje, porque eu apresento cases nos treinamentos. E daí, eu mostro para as pessoas assim, a fala dele com a pessoa do monitoramento. Ô, seu José, o senhor errou, seu José, a senha. Pois mas tá tudo bem aqui. Não, seu José, o senhor errou a senha, seu José. Não, mas tá tudo bem aqui, tá tudo bem, tá tudo jóia. Tá bom, seu José, tudo bem, uma boa noite pro senhor aí, bom serviço. Desligou. O cara foi lá e fez a festa no local. Então, assim, veja lá, senhores, que, de fato, a gente tem que usar, nesse caso, um botão de pânico com efeito de coação. O que é isso?
Eu estou apertando o botão, não precisa de me ligar. Você pode mandar ao poder público. Abra as câmeras e valide que está acontecendo algo. Para que eu coloque isso no condomínio, tem que ter muito procedimento e treinamento. Por quê? Por que treinamento? Porque se eu apertar e chamar o poder público e não for nada, é crime. É crime. E eu obrigatoriamente vou pagar por isso. Eu, condomínio, o síndico ele é responsável civil e criminalmente, ele vai responder por isso. Então veja lá os senhores que, na verdade, a coisa é mais complexa do que se imagina. Viu só que maracutaia que é o rolo que é, gente? Temos uma outra pergunta do Elias, tá? Pois não. Bacana, sua audiência está maravilhosa, graças a Deus. Você poderia dar algumas dicas de segurança para residências fora de condomínios fechados? A minha casa está localizada em uma rua normal, que não tem controle, além da polícia militar normal. O que você pode ajudar ao nosso amigo Elias? Elias, a minha sugestão é que você possa utilizar de estruturas realmente de alarmes, né, específico para residência, né? Veja, hoje nós temos assim o hábito de ir para grandes magazines e lá você já encontra os kits preparados para você utilizar, etc. É muito, muito convencional, muito comum isso, né? Até mesmo através da internet, eu estou aqui evitando dar nome aos bois, mas até mesmo pela internet, você compra lá um kit isso, um kit aquilo, que vem lá um sensor, um IVP, que é um infravermelho passivo, para quando alguém entrar, ele ser detectado, vem lá até mesmo câmeras através de Wi-Fi, vem lá a parte de aberturas remotas de porta, através ali de toda uma fechadura com senhas, né? Veja, tudo isso é muito legal, dá para a gente fazer isso, inclusive, e tal, mas eu não aconselho. Eu digo sempre que a parte de segurança é mais ou menos igual você se automedicar. Né? Você vai sofrer muito com isso. Então, a minha sugestão seria, de fato, buscar um profissional para que ele possa aplicar a melhor estrutura para você. Veja aqui, ó, eu tenho 5 casas, mas uma casa diferente da outra. Então, o kit que está vendendo lá disponibilizada na internet, ou até mesmo naquele grande empresa que vende coisas assim, muito, muito comum, como se fosse um interfone, etc. Veja, eles estão te nivelando por baixo, né? Quer dizer, é como se todas as casas fossem idênticas e iguais, e não são. E como se todos os riscos fossem idênticos e não são. Então é conveniente, sim, validar isso através de um profissional para que ele possa verificar, olha, tem uma janela, será que aqui basta efetivamente tão somente um magnético, onde abriu, ele vai disparar? Ou eu tenho aqui uma grande área envidraçada, será que é o suficiente eu colocar esse magnético lá para abrir a porta? Mas peraí, mas se ele quebrar o vidro. Então, tem que ter um sensor de quebra de vidro, e aí começa a ter uma série de coisas. E se esse local aqui é um local que pode ser, de alguma forma, quebrado, o muro pode ser quebrado, então será que um sensor sísmico não seria adequado? Veja, você tem N alternativas e possibilidades. Para tanto, a minha sugestão é não se automedique. Perfeito. Mais uma pergunta para a gente começar a nossa pulga, tá? Pois não. Aí nós temos a Tânia Mara, de BH. O maior perigo de pegar Covid em prédio é dentro do elevador, principalmente na hora de acionar o andar indesejado. Como fazer para nos proteger? Uau! Essa pergunta. Você sabe que eu lembrei aqui agora de um vídeo que eu vi da Coreia. Muito interessante, muito interessante. Ele fazia o seguinte, ele usava o cotovelo para poder fazer apertar ali a estrutura dos andares, né? E quando não, a dobra do dedo, né? Porque eu não passo a dobra do dedo, eu passo a minha mão no rosto, né? A gente já vê quantas vezes a gente passa a mão no rosto, né? E a passar a mão no rosto, etc., eu estou realmente entrando realmente, trazendo o Covid à minha mucosa, né? A minha sugestão, de fato, válida essa questão lá da Coreia, no sentido de você utilizar realmente, quer seja o cotovelo, quer seja a dobra da mão, mas não deixar de poder realmente lavar as mãos como default, como algo padrão. Lave as mãos, lave bem as mãos, etc. Ali, como manda o figurino, como nosso papai e mamãe ensinava a gente efetivamente a lavar. Isso está sendo muito bom, né? Porque eu prefiro ver um copo meio cheio do que um copo meio vazio. Está sendo muito bom para a gente voltar a lembrar aquilo que papai e mamãe nos ensinava, né? Mas numa não possibilidade, álcool gel mesmo, álcool gel 70 nas mãos realmente,
tomara que tenha aloe vera para poder causar menos impacto, porque vai causar impacto. O que será das nossas mucosas daqui a alguns anos? O que será das nossas mãos daqui a algum tempo, né? Mas é importante. Seriam dicas básicas em relação a essa situação. Já existem algumas estruturas que estão funcionando, inclusive, com o poder da voz, né, com o valor da voz. 10º andar, 15º andar, 13º andar. Já existe alguma coisa nesse sentido e certamente isso vai ser aperfeiçoado, né? É uma questão de avaliação de tempo, mas isso já é perfeitamente utilizado em países fora do Brasil, e já temos em alguns locais aqui, inclusive. Daniel, eu amo a cultura colaborativa. Olha aqui o que a Valéria deixou para você aqui, ó. Este cartão virtual da Consciência Plus contém inclusive o link direto para falar com ele por WhatsApp. Peguei o link aqui, olha que maravilha, olha o link aqui para falar com você. Olha que lindo. Gratidão, Valéria, que coisa bacana. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. O Elias falou assim: muito obrigado, Daniel. Respondeu a minha pergunta melhor do que eu esperava. Bom, que bom. Muito obrigado, o André falou: excelente explanação. Muito obrigado. Danilo Coelho, tecnologia aliada ao treinamento exaustivo e eficaz. Então, perfeito. Sempre, sempre. Daniel, agora chegou o momento de você deixar aquela pulga na orelha para as pessoas pensarem. Pessoal, essa pulga não é para bater, para não matar a bichinha, não. É para pensar na reflexão que o Daniel vai deixar. Então, Daniel, qual é a pulga que você vai deixar para o pessoal pensar? Olha, é muito interessante que nós estamos em pleno século XXI, e daí a gente faz lembrar um pouco de Aldous Huxley, né, lá atrás, quando ele escreveu O Admirável Mundo Novo, né? Ele deixou sempre claramente que a tecnologia deveria ser usada como os fins de semana, em favor e em prol do homem, né? Então, a mesma coisa que eu digo, né? Não basta simples e meramente usar a tecnologia, você tem que fazer com que isso seja feito com a melhor forma possível, né? E daí é importante que hoje está aqui aquela febre, até mesmo um poder de marketing muito forte de determinadas empresas, né? Olha, você carrega um peso muito grande com relação aos valores, todo mês, todo ano, você tem que pagar a convenção coletiva de trabalho daqueles homens, etc, etc. E daí eu valido claramente do que a gente tem que fazer realmente uma reflexão, um ponto de reflexão, até que ponto essa tecnologia de fato vai fazer com que eu me aperfeiçoe, né? Que a minha estrutura se aperfeiçoe. Então, eu acho que o ponto aí de flexão para todos nós, né, para a gente poder avaliar de uma certa forma, é de que nós devemos usar a tecnologia como os fins de semana, né? E não eu me flexionar essa tecnologia e ser um escravo dessa tecnologia, né? Talvez em algum momento isso vá acontecer, mas não agora, não nesse momento. O que eu puder fazer para que isso não ocorra, eu tenho que fazer com que eu possa usufruir da tecnologia. Eu acho que esse é um ponto que a gente deixa de reflexão a todos, né? E não esquecer daquilo que eu menciono, que eu faço questão de terminar sempre quando eu estou em alguma situação pública, né? É a construção da segurança, a gente para construir, a construção da segurança ela é eterna e plural. Veja lá, a construção da segurança é eterna e plural, eterna. A gente tem um risco como uma foto, é basicamente uma foto, mas ele é um filme, então a gente tem que estar sempre buscando tirar essa foto e como fazê-lo para evitar aí situações desagradáveis para o nosso patrimônio e para a nossa vida. Sensacional. Eu só tenho. O Bruno complementou aqui uma ideia para você. Olha que interessante sobre o elevador que vai ajudar você, Tânia. Eu uso a ponta da chave para apertar o botão. Perfeito. O Joaquim, parabéns pelos seus conhecimentos técnicos sobre segurança e risco, determinados nos condomínios residenciais e corporativos. Gratidão pela sua fácil explicação sobre segurança e recursos humanos envolvidos nessa prestação de serviço. A Tânia, eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado. Dicas de aperfeiçoamento, obrigado. Obrigado, Daniel. Respondeu a pergunta e ainda deu dicas de aperfeiçoamento. Daniel, sensacional a sua participação. Gratidão por você ter nos dado uma aula, tá, de segurança. Vou deixar o seu WhatsApp aqui, seu contato. Pessoal, ligue para ele. Para vocês, se tiver alguma dúvida de segurança, vocês sabem quem que vocês vão procurar. É Daniel Coelho, não tem outra pessoa. É Daniel Coelho, não tem jeito, tá? O cara consegue explicar, ele consegue mensurar e consegue antecipar alguns problemas de convivência que ele já viveu, né? Então, eu acho que é muito importante esse cenário, onde a segurança e o relacionamento humano precisa estar junto. Não pode ser nessa disputa de, esse tá comigo não, então
deixa pra lá, não é comigo. Ah, invadiu aquele apartamento, não é comigo não. Não existe isso, todo mundo é colaborativo, né? Então eu agradeço de coração, temos mais mensagens aqui, eu quero agradecer, faz muito bom pelas informações deixadas, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado. A Tânia, dica simples e obrigado. Publique o vídeo do YouTube depois? Vai entrar para o YouTube, pode ficar tranquilo, tá? Quero deixar bem claro para vocês que o Olhares vai mudar de dia. Ele vai passar de quarta-feira, de acordo com a pesquisa que a gente fez, vai passar para segunda-feira. Eu estava torcendo para essa segunda-feira. Para quê? Para que o Olhares comece na terça-feira brilhando, para deixar a semana de vocês incríveis. Então a gente vai ter o Olhares na semana que vem, na segunda-feira, e vou trazer o Bruno. O cara é expert em games e vai mostrar como é importante o videogame na vida das pessoas, através de melhorar o relacionamento humano das pessoas. Vai ser uma conversa sensacional. Então, e a revista F5, que é a nossa dica de cinema, séries e animes, vai passar para quinta-feira, 20 horas. Ou seja, você tem tempo para você assistir mais no final de semana. Então, há algumas mudanças que eu sou grato a vocês. Daniel, suas considerações finais para a gente agradecer a nossa... Eu quero pegar um gancho aqui do Bruno para poder dizer o seguinte, né? Eu tenho um grande amigo, né? Hoje é um amigo, a esposa é amigo da minha esposa, eu sou amigo deles, a gente tem um relacionamento muito bom, e isso começou num jogo. Né? Então, assim, ele foi meu professor, né? Porque ele me aperfeiçoou um pouco no skate, e na verdade é um grande amigo meu, a gente joga airsoft juntos e tal, e tem um filho maravilhoso chamado Danilo, né? Então, assim, o Beto, o codinome dele é Be Quick, né? Você certamente, Bruno, já deve ter visto ele em algum dos games aí, mas ele saiu do mundo virtual e nós nos encontramos no mundo físico e somos grandes amigos, né? Então, isso é muito legal, e eu acho muito, muito legal a gente poder sair desse mundo e entrar no mundo real, né? E ele tornou-se um grande amigo nosso. Bom, as minhas considerações finais são no sentido de que, senhores, aquilo que não vier para mim de forma simples, cara, não entra que vai dar pau, vai dar errado, vai dar alguma coisa errada. Então, assim, e que possa ser explicado de uma forma que eu possa entender, né? Não adianta o cara falar de uma forma que eu não consigo entender, né? E segurança, ele não é complexo, quer dizer, por maior que seja a complexidade, a pessoa tem que transformar isso em algo que seja palatável, né? Então, eu acho que esse é o papel de cada um dos meus colegas, né? Sejam eles focados na segurança privada tão somente, e aqueles que têm uma visão um pouco mais ampla. E a gente procura, obrigatoriamente, olhar não só para a segurança privada, mas a segurança cibernética, a segurança integrada de uma maneira genérica, e principalmente a capacitação das pessoas, né? Não adianta gastar $1 milhão em toda a tecnologia e colocar na ponta uma pessoa que não sabe nem o que é uma palavra básica em inglês, né? De imputar alguns dados, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, vai toda aquela estrutura exuberante cair, né? Então, comecemos e lembremos sempre de que a gente nunca vai prescindir do ser humano, né? O ser humano é sempre algo fundamental e necessário, e que nós possamos lembrar disso para a gente poder capacitá-lo ad eterno, rei memória. Muito obrigado. Gratidão. A Maria Tereza foi excelente. Cabreira, boa noite, grande abraço. A Tânia, excelente live. E a Valéria, parabéns, pessoal. Obrigado e boa noite. Muito pessoal, obrigado. Eu agradeço de coração pela oportunidade que vocês nos deram. Vocês doaram o seu tempo para vocês terem esse conhecimento do Daniel, né? A gente já está planejando conversar isso há bastante tempo. Há um bom tempo. E eu quero marcar uma nova volta com você, Daniel, para a gente falar sobre a segurança da parte de tecnologia que o próprio Cabreira comentou. Vamos fazer uma live sobre isso, onde você vai passar alguns pontos importantes sobre isso. Você sabe que isso é importante, porque a gente não pode esquecer, por exemplo, que o artigo 25 da Lei Geral do Regulamento Europeu da parte de dados não foi absolvido efetivamente dentro da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E o que ele fala nada mais de que você ter de padrão toda a estrutura de proteção de dados, né? Então, assim, é muito, muito legal a gente falar sobre esse artigo 25, eu acho que vai ser muito, muito legal, eu terei um prazer muito grande, uma honra muito grande a gente poder bater esse papo de novo. Vamos sim. Em outra oportunidade. Com certeza, vamos sim. Parabéns, o Marcelo falou, e o nosso querido Joaquim falou, excelente live. Então, gente, eu agradeço de coração, nós já estamos chegando a 1h30 de live, e nós poderíamos ficar até muito mais, né?
Eu estou planejando em breve uma live geral na madrugada, até comentei até com o Jack, ele também topou, vou chamar o Daniel, vou chamar umas pessoas para a gente fazer uma live bem divertida e trazer o que é relacionamento humano, trazer essa melhoria que a gente está precisando. A gente está isolado, mas a gente precisa ter esse calor humano, falta isso. Olhares é isso. Olha só, que bate-papo gostoso que a gente teve com o Daniel. Pode ter café com pão de queijo? Se puder, a gente pode fazer isso meia-noite, 2 horas da manhã, sem problema. Pode, com certeza, né? A ideia é trazer os outros convidados. Vamos ver como que a gente vai ficar. Então, Daniel, grande abraço no seu coração. Gratidão por você estar aqui com a gente, tá? Foi uma live. Muito obrigado, foi uma honra, Denis. Uma honra, muito obrigado. Ensinamentos, mas atrás de ensinamentos. Cara, parabéns pelo propósito da sua empresa. Vai decolar. Tomara a Deus que essa live traga muitos frutos para você, porque isso que é o mais importante. Isso é o que o Ubuntu, a filosofia africana, é o que a cultura colaborativa, é o que a economia da felicidade que o Jack sempre fala. É verdade. Você está fazendo parte disso. E parabéns pelo brilhante projeto. E muito parabéns por você enriquecer as pessoas da sua equipe. Isso é muito legal. Muito obrigado. Eles que me enriquecem. Muito obrigado. Valeu, gente. Grande abraço. Até segunda-feira, hein? Valeu, gente.